Olá pessoal, está começando aqui o 14º episódio do Pode Inovar na FAPES, o seu podcast de ciência, tecnologia e inovação da FAPES, né? Para você ficar por dentro de tudo. Hoje a gente está aqui, eu estou apresentando sozinho, que não é muito comum, geralmente a Samantha está comigo, mas hoje não é por nenhum problema médico não. Hoje a gente está com um apresentador só, porque a gente tem 3 convidados para um assunto super especial, que é os centros temáticos, né? Aqui a gente tem iniciativas que foram selecionadas no edital nacional de centros temáticos da FINEP, com o apoio do governo do estado por meio da FAPES. Eles vão receber um investimento de 22,4 milhões, o valor é do Funcitec. Então os projetos foram desenvolvidos na UFS, no IFES e no INCAPé. Então a gente tem aqui um representante de cada e eu vou começar a apresentá-los aqui para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo também, né? Pode ser no Spotify. Eu começo com o professor Dr. Vinícius Cândido da Mota, da UFS, coordenador do Centro de Transformação Digital de Pesquisa, Extensão e Inovação Academia, o Centopeia. Não é isso? Isso. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Prazer estar aqui. A gente também tem aqui a professora doutora Karen Comatti, tá certo o nome certinho? Do IFES, que é coordenadora do 9A Indústria, Núcleo Otimizado e Virtualizado para Aplicações de Inteligência Artificial para a Indústria. É isso certinho? Certinho. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada. E por fim, mas não menos importante, que está aqui do meu lado, nós recebemos a Sara Dussô Arantes. Dussô? É assim que se fala, né, produção? Então acertei. Do INCAPé, coordenador do AgroResilience, Núcleo Multiusuário para o Desenvolvimento de Estratégias Inovadoras para Sustentabilidade e Resiliência do Agronegócio. Seja bem-vinda, Sara. Muito bem, obrigada. Então vamos começar esse bate-papo aqui. Para iniciar, né, eu vou pedir para vocês começarem apresentando um pouquinho, né, do que é o centro temático de vocês. Mas primeiro eu quero saber o que motivou. Vou começar com você, Vinícius. O que motivou a você entrar nesse edital de centro temático? O Centopeia, né? Vou me referir a ele como Centopeia, eu acho que é o nome mais bonitinho. Mais aí fácil, centro, né? Ele nasce de uma série de iniciativas, né? Até um pouco difusas na universidade. Todas ligadas, de certa forma, à computação de alto desempenho e comunicação, né? A nossa equipe, nós temos professores do Departamento de Física, do Departamento de Engenharia Elétrica, Departamento de Ciência da Computação, da UFES, né? Do CEUNES, ou seja, é uma equipe bem diversa, todos esses professores ligados mais ou menos a esse tipo de temática, né? E eventualmente decidimos, vamos juntar essas boas, né, iniciativas, essas boas ideias, vamos propor um centro. Surgiu o edital da FINEP, né? E assim, estamos aqui. Então tá certo. Estamos aqui. Você, Karen, você pode falar para a gente como é que surgiu essa motivação para fazer o centro temático em que você está responsável, né, como coordenador? Então, realmente é um projeto de anos, né? A gente já tem vários trabalhos há muito tempo nessa parte de IA. Só que a IA, ela tem sempre uma restrição com relação à sua infraestrutura, né? Se você pensar as grandes Big Techs, elas investem, assim, bilhões para conseguir fazer um data center. E todas as nossas pesquisas acabavam sempre se esbarrando nisso. Você precisa de uma infraestrutura para conseguir fazer um modelo de IA suficiente. E aí, resolvemos, então, juntar várias pós-graduações. Então, nós juntamos a pós-graduação em computação aplicada, a pós-graduação em materiais e metalurgia, a outra de tecnologias sociais, a de tecnologias sustentáveis. Então, nós fomos juntando as várias pós-graduações para falar assim, vamos começar, então, um grande programa que vai ser perene, não vai ser só o projeto, para a gente conseguir fazer e ter uma infraestrutura para rodar esses modelos. Muito bacana. Agora eu vou com a Sara, né, Sara? Que para você também explicar o que motivou vocês a fazer o centro temático, né, da área específica em que vocês vão trabalhar. No nosso caso, ele surge também como uma evolução de um grupo de pesquisa, né? Nós atuamos buscando soluções sustentáveis para o agronegócio. Então, é um grupo que atua buscando genótipos, práticas de manejo, para conseguir, principalmente, mitigar eventos de estresse que hoje fazem recorrentes na agricultura, justamente devido a questões de mudanças climáticas. Então, o nosso grupo ele sente a necessidade de trazer uma infraestrutura para possibilitar avanços nas pesquisas relacionados com mudanças climáticas.
né? Então, a gente sente essa necessidade e aí vê nesse edital da FINEP a oportunidade para conseguir criar ali um centro temático que é voltado para estudos em mudanças climáticas e que traz uma possibilidade de infraestrutura de modulação de clima, né? Entendi. Então, ele é uma junção de demandas de pesquisadores do INCAPER e da UFES, né? Como um polo inicial dentro dessa ideia. Muito legal. Aproveitando já o gancho do que você começou a falar aí, existe no centro temático de vocês um ponto, né? Assim, o que pretende entregar, o objetivo principal de cada disso, ou é sempre uma abordagem macro, assim, ou tem um objetivo principal onde vocês querem atacar a solução de um problema, entre aspas? Assim. No nosso caso, ele tem centro temático, ele tem exatamente um tema, né? Então, o nosso tema, ele envolve desenho de planos de manejo e genótipos resilientes para o agronegócio. Essa é uma das entregas dentro desse centro, mas a gente também tem um local onde a gente consegue trazer ali um portfólio de serviços para atender diretamente o agronegócio, desde serviços de laboratórios especializados, então a gente conecta profissionais, né? Então conecta laboratórios especializados da UFES, do IFES, do INCAPER, para atender a demanda de empresas, a demanda de agricultores. Então, além dessa parte de entregar pacotes tecnológicos fruto de ciências, né? Então, algumas coisas já existem em pesquisas básicas, outros ainda precisam de algum detalhe. Então, ele traz essa possibilidade e que, no final, te gera produtos para o agro, né? Produtos ali, genótipos ou técnicas de manejo. Mas ele também tem essa parte de hub de soluções, né? Que é essa ideia de conectar expertises. Sim. Uma né? Multidisciplinaridade. Exato, aí, né? Ele tem, e não só isso, mas também, como o INCAPER ele é uma instituição de pesquisa e de extensão, a gente ainda tem também um eixo, que é o eixo da difusão, né? Capacitação e difusão, ou seja, gera tecnologia, traz coisas que já são validadas, tecnologias já desenhadas, e também difunde aquilo para o público-alvo, né? Então, hoje, digamos assim, o público-alvo central, ele é o agricultor, mas ele também tem esse viés com as empresas do agronegócio, né? Muito bacana. Vinícius, no Centopeia, existe ali um centro onde vocês pretendem atacar aquilo? Como é que é o trabalho inicialmente, assim? Sim, o Centopeia, né, ele começou com uma série de temas, né? Enfim, a gente planejava inicialmente, né? Entregáveis em vários temas, robótica, cibernética, cosmologia, estrutura eletrônica, uma série de coisas. E quando o projeto foi abraçado pela FAPES, a gente decidiu, enfim, ter um foco maior em comunicação e computação de alto desempenho. O Estado do Espírito Santo ele não tem hoje nenhum laboratório ligado ao Senapad, né, ou ao Laboratório Nacional de Computação Científica. Nós queremos ser o primeiro. Então, por exemplo, a professora Karen mencionou, né, a dificuldade com infraestrutura computacional. Nós queremos ser o primeiro laboratório que vai resolver isso para o Estado, né, vai fornecer essa infraestrutura. Isso vai permitir apoio a uma série de enfim, projetos de inovação, né, projetos de extensão, né. Isso vai permitir que a gente forneça serviço à sociedade, ao Estado, ao município, né. Vários laboratórios ligados ao Senapad em várias regiões do país fazem isso, né. Então, assim, nós temos agora o capital e, na minha opinião, todas as condições de conseguir finalmente, no prazo aí do edital, né, entregar esse laboratório para o Estado, né. Muito legal. E Karen, aí terminando com você também nessa linha. Eu acho até que, pelo que vocês estão falando também, dá para ver que existe um potencial de aplicação do setor produtivo, até de auxílio de política pública, né, dentro do centro temático. Né? Sim. Como é que você vê esse lado também, Karen? Sim, até porque quando a gente decidiu por um primeiro projeto, a gente procurou vários parceiros. Então, a gente conversou com o Findes, a gente conversou com as empresas que a gente tem, né, vários projetos, Samarco, Arcelor, e aí a gente foi exatamente por essa parte da descarbonização. Então, a gente está aí, nesse primeiro momento, atrás do Aço Verde. A infraestrutura que a gente tem, eu até fico brincando, eu sou a prima pobre daqui, né? Eles têm muito mais dinheiro. É isso. Então, a infraestrutura foi muito bom, né, ter conhecido o Vinícius, porque agora a gente vai começar a trocar
né, parcerias aí, porque a infraestrutura que eu vou colocar é muito pequenininha, então a gente vai conseguir juntar esse esforço todo para algo bem maior. Que nem ele falou, eles têm dinheiro, mas então eu estou entrando com um servidor ali para juntar com eles, mas para tentar resolver esse problema que é tão grande aqui no Espírito Santo. E lembrando que a mineração e siderurgia representa, assim, para o Espírito Santo... Sim, um setor bastante estratégico. Sim, né? extremamente. Quer falar alguma coisa, Sara? Não, só uma última coisa, assim, essa questão que você colocou, é interessante que esse edital que a gente participou, né, ele é da FINEP, e a FAPES, ela aportou recursos para esse edital. Sim, né, porque, vamos explicar assim, que vocês foram aprovados pelo mérito lá, né? Isso. E aí acabou não tendo ali o recurso da FINEP, mas a FAPES entrou como, né, vamos, olha, esses projetos têm potencial. E tem interesse no Estado, né? Tem interesse no Estado, vamos apoiar, né? Exato, foi nesse sentido. E para que a gente pudesse concorrer nesse edital, a gente tinha que trazer cartas de apoiadores. Então, todos os projetos, eles têm esse viés aplicado, né? Então, nós buscamos, no nosso caso, que é um projeto diferente dos outros dois, né? O nosso é voltado para a agricultura especificamente, né? A gente conseguiu, foram 87 apoiadores aqui no Estado. Então, tínhamos associações, cooperativas, desde o pequeno, né, até o grande, todos eles interessados. E é interessante que o principal demanda, assim, desse setor, principalmente dos agricultores, era da difusão, né? De trazer a tecnologia até eles, né? Entendi. Então, legal. por isso que a gente conseguiu manter esses eixos para atender os públicos que nos apoiavam, né? Entendi. E assim, vocês estão falando muito aqui de parcerias, a gente sabe que um centro temático envolve instituições, envolve empresas, envolve muita coisa. Como é que se dá na prática? Assim, é muito difícil essa interação? Como é que acontece na prática essa colaboração entre vocês? Assim? Pode começar, pode você, Sara, vai mais no embalo do que você está falando aí, depois a gente passa para os dois. Sabe? Olha, não é fácil. Eu vou dizer assim que é muito desafiante você fazer essa interação entre público e privado por vários motivos. Primeiro porque dentro do público você tem uma burocracia gigantesca, né? Então, como é que você roda recurso? E aí, veja bem, que aliado a isso, você tem ainda a empresa que ela funciona num ritmo diferente do ritmo das instituições públicas, isso é notório. Né? Então, a necessidade deles da tecnologia, eles querem que o plano de manejo, por exemplo, seja desenhado de um ano para o outro. E você ter que fazer um projeto de longo prazo, por exemplo, para café, que você precisaria ali de 5 anos para você ter uma entrega de uma tecnologia. Vou colocar assim, numa forma um pouco mais ousada, né? Se a coisa tiver dado bem certo, 3 anos. Né? Então, quer dizer, é de longo prazo. É de longo prazo. E a empresa não tem esse entendimento. Né? Exato. Fora que muitas vezes a empresa às vezes ela quer um resultado, no meu caso ali do agro, favorável. Ela quer a tecnologia que ela já desenvolveu, que já está no mercado, que seja de fato boa. Que dê um resultado favorável, só que ele não teve o teste antes de lançar a tecnologia. Ele não quer desenhar a tecnologia. Ele quer que a gente valide a tecnologia, usar o nome da instituição para validar. Então, tem desenhos que são bem complexos. E, ao mesmo tempo, que a empresa também tem segurança, porque, às vezes, ela faz a parceria, aí o pesquisador, às vezes, divulga um resultado que não era para divulgar. Então, é um desenho delicado. O centro temático que a gente propõe, ele visa, inclusive, desenhar de forma harmônica essa questão. Todo esse passo a passo aí, né? Porque tem que ter proteção dos dois lados, né? Não pode ter conflito de interesses ali. Né? Então, muita coisa que envolve, né? O repasse de recursos, como que isso vai ser feito dentro de fundação, vai ser recurso direto, porque hoje o fácil é a empresa fazer a parceria com o pesquisador e entregar o recurso direto. Mas isso não é correto, a gente não vê isso com bons olhos, a gente vê que tem que ser uma coisa institucionalizada. Né? É uma boa essa de colocar já desenhado toda a trajetória ali, né? Isso. Os desafios para o Centopeia segue nessa mesma linha? Também, assim, o que a gente vê de diferente um pouco é que o Centopeia está nascendo, né? Enfim, o centro de computação, vou falar dessa maneira, ele está nascendo em conjunto com as parcerias que a universidade está buscando. Então, por exemplo, neste momento existe uma comissão formada pela reitoria que tem representantes, né, majoritariamente ligados ao Centopeia, mas que tem representantes do MCI, da FINDES, ou seja, que estão discutindo como que vai ser essa infraestrutura. Forma de financiamento, né, porque o recurso da FAPES, por melhor que ele seja, ele é finito. O que nós queremos é montar uma estrutura
que seja útil e que o Estado, não só o Estado através do governo, mas a sociedade civil, tem interesse em manter. Né? Tem interesse em financiar e manter. E assim, a gente vê vários outros laboratórios semelhantes em cidades e regiões com um porte parecido com a nossa que deram certo exatamente nesse aspecto. Que são mantidos pelo setor privado, né? Com um ganho enorme para a universidade, obviamente, mas que são mantidos pelo setor privado. E a gente quer a mesma coisa, a gente quer chegar na mesma coisa, a gente quer ter esse resultado também. Só um parêntese, a professora Karen falou uma coisa muito interessante. Assim, um dos objetivos nossos é que essa estrutura de computação ela seja distribuída. Né? Distribuída no seguinte sentido, que ela tenha braços no interior. Quando eu digo no interior, né, ou a gente pensa como primeiro caso a Serra. Né, seria o nosso interior, né? Mas mas eu digo, seria o nosso primeiro laboratório, né, de como que seria essa integração. E posteriormente, assim, um ponto óbvio de integração, até porque tem vários professores de lá na nossa equipe, é o CEUNIS, São Mateus. Né? Então, assim, a gente pensa que essa estrutura, uma vez montada, tem esses braços, né? Não seja uma coisa da capital, seja uma coisa do Estado. Né? Entendi. Olha, dentro do cenário que vocês estão falando aqui, eu vou uma pergunta para você, cara. Você vai representar os três aí. Por quê? Mas eu imagino que dentro dessa questão do Centro Temático, lidando com tantas pontas, o papel da liderança que é de vocês, em caso coordenando, não seja tão simples, né? Porque vocês têm que conectar tudo isso. Então, conta um pouco pra gente como é que é essa experiência de ser o ponto focal, vamos dizer assim, aquela coordenadora nesse turbilhão de coisas que envolve aí um centro temático. Olha, é muita coisa. Até continuando a questão da parceria, quando você faz parceria com uma empresa, a empresa, ela, por mais que você represente a instituição, quando ela faz um projeto com você, ela confia em você, é o seu CPF. Ela tem que confiar no pesquisador. E é algo muito delicado, porque realmente pesquisa envolve risco. Então, nem sempre você vai dar o resultado que você gostaria, a Sara falou. E a outra questão é que a gente não está fazendo um serviço, você não está prestando serviço. Então, a parte do descompasso, muitas vezes, que a empresa quer e que a pesquisa pode responder, é complicado. Então, a gente, como coordenador, a gente tem que ficar fazendo todo esse meio de campo com os grupos, né, de pesquisa, com os parceiros, explicar para eles. Ainda bem que a gente já trabalha muito tempo com esses específicos, então a gente consegue explicar, olha, existe um cronograma, o resultado não deu certo, o experimento não deu certo, a gente vai ter que refazer, né? E outra coisa que é muito boa é que no Espírito Santo, essas empresas agora, eles estão fomentando muito que os próprios funcionários, né, colaboradores, façam mestrado, façam doutorado. Então, eles estão entendendo melhor como é que a gente funciona também. Essa formação de recursos humanos aí, né? As pessoas com qualificação cada vez melhores, né? E essa capacitação dentro das empresas, nossa, está fazendo uma diferença muito grande. Porque aí eles estão entendendo muito melhor qual é o nosso trabalho, como é que a gente faz tudo. E, assim, aí essas parcerias, pelo menos nesse projeto, está indo muito bem. Está indo muito bem. Legal. Mas eu imagino que seja uma questão que envolva diálogo constante, né, para todos, né? Mas nessa parte da IA, Vinícius também vai estar junto, que a gente tem que trabalhar em termos também governamentais. Então, o plano capixaba de IA, a gente também vai ter que trabalhar nisso para ter um manual, digamos assim, que nem foi feito para o governo federal, a gente tem que fazer algo para o governo estadual também. Legal. Voltando um pouco mais agora, né, para a questão dos projetos, existe algo de inovador dentro do Centro Temático de vocês, assim, que em relação ao que já existe na área? Uma coisa que só vocês vão abordar, uma coisa totalmente inédita ou não, vocês vão aperfeiçoar aquilo que já vem sendo feito de uma maneira geral, talvez na área de vocês? Existe algo especificamente inovador ou não, Sara? Eu, assim, dentro do nosso centro temático, ele existe entrega de plano de manejo. Hoje a gente tem vou falar em termos de... A gente tem algumas culturas prioritárias para esses primeiros 3 anos, né, de funcionamento, que é o café canéfora, né, a pimenta do reino, o mamão e o abacaxi. Então, para essas culturas especificamente, vamos falar em termos de café, a gente tem um grande descompasso
acontecendo no campo. Você tem, por um lado, o manejo que foi desenhado, muitas vezes empiricamente, ou seja, sem base científica. Então, esse manejo ele foi desenhado quando o sistema de cultivo era totalmente diferente, ou seja, a gente não tinha irrigação, a gente não tinha as tecnologias de insumos que nós temos hoje, nós não fazíamos. Você tinha esterco, você tinha a NPK, né? Hoje você tem tecnologia de adubo de liberação lenta, você tem bioinsumos, enfim, tem N tecnologias que estão no mercado. Sim. E que hoje o agricultor ele não sabe como utilizar essa tecnologia nova para otimizar o sistema produtivo. Né? Então, para você ter uma ideia, o cronograma de adubação do café canéfora, ele é colocado para o agricultor ele começar a adubar em setembro. Mas por quê? Porque setembro é a época das chuvas. Então, na época que foi desenhado, você não tinha outra solução. Você tinha adubos sólidos, né? Então, você precisava de chuva para aquilo solubilizar, era todo um sistema. Hoje, você tem fertirrigação. E tem agricultor que faz exatamente a suspensão do manejo. A partir de abril, ele já não aduba. Então, abril, a planta fica ali todo o período de final de enchimento, um período de pós-colheita para ela ter aquela recuperação que ela não consegue ter, porque não tem o adubo necessário. Então, o que a gente tem dentro desse centro? Você tem, primeiro, o entendimento da fisiologia das plantas. Essas culturas que eu te falei, todas elas já estão sendo trabalhadas por esse grupo de pesquisadores, de especialistas, de extensionistas também. É um grupo que tem consultores também que está no campo. E aí esse grupo já está ajustando esse manejo à luz do entendimento da fisiologia. Então, o que a gente traz? A gente traz um manejo ajustado. Imagina se você tem no estado do Espírito Santo, você conseguir trazer o adubo para a época necessária para aquele evento fenológico, você muda a prática de manejo. Você reduz banalidade, você otimiza a longevidade, você diminui pragas e doenças. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Dá para dizer que revoluciona. Podemos dizer isso. O anseio, né, o plano é revolucionar o manejo capixaba, voltado para prevenção de estresse, por exemplo, plano para calor, plano para induzir crescimento radicular, plano para induzir melhoria de pegamento de fruto. Então, ele não só modula por ferramentas já existentes no mercado, como ele traz novas ferramentas que ainda não foram nem trazidas, né, de fora do Brasil ainda para o nosso sistema. Né? E ele traz, então, esses ajustes no manejo e também genótipos. Quando você fala de genótipo, aí a coisa é totalmente inovadora, porque hoje você não tem um genótipo para calor, de mamão, nem de mamão, que é uma cultura de grande importância e muito estudada. Para pimenta nem se fala, para café não tem também. Então, qual que é o material genético que eu devo plantar em colatina? Nós não sabemos. Não temos parâmetros climáticos que se ligam à produção. Então, até isso a gente tem que estar mexendo, questão de modelagem matemática para previsão de safra. Né? Então, tem muita coisa por trás. Né? Muito legal. Vinícius, eu estava vendo aqui, eu até anotei aqui para não esquecer, né? Que o Centopeia vai atuar com 5 metas. A gente botou lá, que é motor HPC, inteligência artificial, né? A Via Expressa, que é conectada ao 5G e a rede ciência. Data Center, que é a construção do CEPAD. Soberania digital capixaba. E inovação do software, novos materiais. Queria que você explicasse um pouquinho melhor, assim, por que definiu essas 5 metas assim? Por que vocês decidiram trabalhar com essas 5 metas e não talvez outras, mas sim, né, pararam nessas aqui? A gente me deu essa curiosidade, acredito que seja uma curiosidade para quem leu a matéria até do Centro Temático. Então, isso tem as 5 metas, né, como eu disse no início, elas têm a ver com uma forma como o Centopeia nasceu. O Centopeia nasceu de uma série de boas iniciativas, né, que a universidade foram surgindo na universidade, né? Por exemplo, uma dessas iniciativas que precede o Centopeia foi a entrada de um conjunto de laboratórios de computação na UFES na Rede E-Ciência. Rede E-Ciência é hoje um dos principais projetos da RNP. O que é a Rede E-Ciência? Ela pretende interligar uma série de laboratórios e instituições numa rede dedicada, segregada, de velocidade mínima de 100 GB por segundo, ou seja,
velocidade altíssima, né? Isso vai permitir, por exemplo, uma troca eficiente de dados, de uma quantidade muito grande de dados, eventualmente medidas em um laboratório, para serem processadas em um outro laboratório, por exemplo. Isso é uma das iniciativas. O que acontece é que, como eu disse, esses laboratórios são laboratórios concentrados, né? O que o Centopeia vai fazer é expandir essa infraestrutura para toda a universidade. Então, até os laboratórios que não estão na proposta original, uma vez que vão usufruir disso aí, né? Isso é um exemplo, né? A questão dos novos materiais, né? Isso tem uma certa ligação com o Infóton. O Infóton é o primeiro INCT aprovado no Estado, que também é uma outra iniciativa, também financiada pela FAPES. Já trouxemos eles aqui também, o Segato, né? Exatamente, o professor Marcelo Segato, coordenador. Já bateu um papo com a gente aqui também. Então, assim, nós temos na nossa equipe uma série de pesquisadores que trabalham com desenvolvimento de novos materiais. O que a gente vai fornecer é uma infraestrutura de computação de alto nível, né? Para que eles possam fazer isso em loco, né? Trabalhar isso na universidade. Outra questão, você perguntou várias vezes, eu vou falar. Já falando demais, você me interrompe. Não, tudo bem. Mas... Outra questão extremamente importante para a universidade. A universidade hoje ela tem uma conectividade que precisa de melhorias, né? E quem vai entregar essa melhoria vai ser o Centopeia. O Centopeia, um dos objetivos do Centopeia é o estabelecimento de uma rede 5G no campus. Esses recursos estão previstos no Centopeia, né, na parte financiada, e a gente já entrou em conversas com a RNP para a gente tentar um modelo de código aberto, né? Isso vai permitir o quê? Isso vai permitir apoiar uma série de projetos de inovação que dependem de conectividade ali no local, que hoje não é possível, né? Um outro ponto importante, né? Você pode perguntar, poxa, por que você ter um data center, um centro de computação no Espírito Santo, se hoje a gente mexe no celular, é tudo remoto, né? Isso tem a ver justamente com a questão da soberania digital. Nós, o Estado, ser capaz, né, de ter regras de funcionamento próprias, ter uma infraestrutura que ele pode, eventualmente, de forma estratégica, dedicar a um ou outro objetivo, né, que ter essa autonomia. Ter essa autonomia, né? E muito importante, a gente permitir a possibilidade de prestação de serviços que não passem sempre pelas mesmas grandes empresas, né? Hoje em dia, serviços de nuvem são dominados por Google. Sim. A ideia é um projeto nascente, né? Como o Centopeia. Se tivermos sucesso, né, a gente vai ter dado o primeiro passo para eventualmente ter infraestruturas como essa locais. Né? Bacana. Então, espero ter respondido. Não, porque também eu falei de 5 metros, né, era muita coisa para falar. Né? Mas acho que ficou bem explicado aí para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Karen, eu também fiz uma anotação aqui em relação à nova indústria, aqui, o IA, que você usou o termo lá no bate-papo com a Samantha, quando vocês foram na FAPES, né, fazer uma apresentação para ela, que é uma concepção única ali, em termos de Brasil. Né? Vocês vão usar redes neuroartificiais, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que é uma concepção única aqui em termos nacionais. Em termos nacionais, primeiro que a gente vai usar uma impressora 3D de aço. E isso é algo muito diferente, ainda mais porque a gente vai ter acesso aos dados de uma impressora 3D de grande escala, que custa algo em torno de 30 milhões. Assim. Então, pouquíssimas pesquisas no mundo trabalham com um equipamento desse tipo. A gente vai usar para tentar modelar o que essa impressora faz, para você tentar simular o que ela faz, usando pins, que é essa rede neural. Aí, assim, brincando de uma forma bem simples falando, essa rede neural é como se você tivesse ensinado física 1, física 2, física 3. Como se ela tivesse estudado física, então ela já conhece todos os modelos termodinâmicos, físicos, mecânicos, para então aprender só as variações que acontecem no mundo real. Por que dessas variações? Porque todo modelo teórico, você acaba desprezando algumas variáveis, porque senão é impossível você pegar todo o mundo e conseguir né, fazer esse modelo. Então, o modelo teórico é sempre assim, você pega as principais e aí você modela matematicamente.
nesse caso, o que acontece? Esses que você não previu, por exemplo, alguma variação da temperatura, do clima, umidade, que pode estar interferindo, você vai usar a rede neural, que já sabe física, e ela vai aprender essas variações. Então, PINS é algo que está muito, assim, ainda em pesquisa no mundo inteiro, e que a gente vai poder usar agora para conseguir modelar essa impressora 3D, que é revolucionária, usando uma infraestrutura de IA no estado do Espírito Santo, que também vai ser um diferencial, né? E isso é muito importante porque, gente, descarbonização não é para mim, é para a nova geração. Mundo, né? É para os nossos filhos, sim, né? Para não ter... Atravessa as gerações. Exatamente. Para diminuir essas mudanças climáticas, todo mundo sente isso na pele, principalmente quando vem essas chuvas doidas aí, essas variações de temperatura, e é isso que a gente está tentando, né, melhorar aqui para a vida capixaba. Muito legal. Sara, eu vou com você agora. Você acredita que o centro temático permite a vocês a chegar a fazer parcerias internacionais, nacionais mais facilmente? Porque existe ali um grupo e, né, já um organizado de trabalho focado em um tema específico. Você acha que isso contribui para que vocês possam abrir portas, né? Parcerias nacionais mesmo ou até fora do Brasil? Não, sem dúvida. A gente pode dizer que antes desse projeto, a gente estava na década de 80, em termos de ferramentas de pesquisa. E, assim, de fato, nós que somos cientistas, todos nós acho que sentimos isso na pele. É uma grande dificuldade nós, brasileiros, sermos competitivos fora. E aqui no Espírito Santo, a gente tinha uma carência muito grande de ambientes para modulação climática, de plantas perenes, que são plantas grandes, né? Então, uma das infraestruturas adquiridas é câmaras climáticas tipo container, que você consegue colocar lá dentro uma planta de café e acompanhar ela por 2 anos ou mais, né? E aí, com isso, você agora se torna mais competitivo, você passa a gerar conhecimento que te traz uma visibilidade. E aí outras instituições, elas começam a enxergar aquele grupo de pesquisadores, aqueles estudantes que ali estão sendo capacitados, porque eles passam a ser capacitados com ferramentas que hoje são encontradas em poucas universidades do Brasil. Então, né? Hoje portas. No Espírito Santo a gente não tem nenhuma estrutura desse porte. Né? Então vai ser algo que vai ser bom para o grupo, para ser mais competitivo, vai trazer parcerias, a gente acredita que a gente vai conseguir acessar recursos, inclusive, para poder manter todo esse sistema de pesquisa, né? Que recursos internacionais, recursos nacionais que antes a gente não conseguia. Sim. Porque são infraestruturas que a gente dificilmente consegue em projetos individuais, né? Então, é de fato um grande avanço agora. A partir dali é um passo a mais. Não, muito bacana. Vinícius, você acredita que ao sediar centros temáticos, isso muda assim, o patamar do Espírito Santo nessa questão? Assim, é uma iniciativa inédita, né? São os primeiros centros temáticos. Então, assim, como é que você vê isso chegando no Espírito Santo e a importância disso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que vai ser assim, um centro de transformação digital. Essa transformação vai acontecer. Sim. Né? Naturalmente, eu acho que, no caso, falar do Centopeia, né? Assim, a gente tem uma entrega de infraestrutura que é muito necessária e que tem esse potencial, por exemplo, a partir do momento que essa estrutura estiver formalizada e estiver integrada, por exemplo, ao Sinapad, a gente passa a ter no Estado um interlocutor com o LNCC, com vários desses enormes laboratórios, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai ser bastante revolucionário, assim, para o Estado. Você também concorda? Queria ouvir você também sobre isso. Sim. Assim, como é que você vê a sua visão sobre o Espírito Santo sediar esse tipo de iniciativa? O que você acha que muda para o Estado? Vai mudar muita coisa, porque eu acho que nem, né, se não fosse pelo centro temático, a gente não estaria nem aqui, né? Mas essa parte da IA, ela é algo muito delicada, né? Por quê? Porque hoje em dia, você vê, existem várias regras. Imagina que eu estou fazendo parecer de um projeto de pesquisa que me foi dado pelo CNPq. Imagina que eu coloco um projeto desse dentro de uma IA, de uma Big Tech. Então, eles vão saber o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo. Se todo mundo no Brasil fizer isso,
Quer dizer, a gente está dando todo o conhecimento para eles. Se a gente coloca artigo para uma IA ler, uma IA generativa, a gente, né, perdeu, digamos assim. Entendi. Porque eles acabam, claro... Sim, está aberto ali para... Né? Vão ler, vão saber tudo. Então, pensar essa questão de soberania brasileira é muito importante. Pensar que o Espírito Santo tem que estar fazendo parte disso é mais importante ainda, porque a gente está num... Né, infelizmente ou felizmente, a gente tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Minas. Tem estados aí maiores, né? Na mesma região, e aí o Espírito Santo parece que é tão pequenininho, mas a gente pode ser líder em muita coisa. E eu acho que essa parte da IA, né? Eu acho que a gente tem que ter um papel importante, a gente tem que ter voz. E esse centro temático vai dar essa possibilidade da gente poder ter voz, para poder a gente participar das discussões nacionais sobre isso e tentar realmente fazer algum tipo de proteção. Porque quando a gente teve a questão do Covid, na pandemia, um monte de gente ficou usando recursos de Big Techs. Imagina, todas as aulas de todos os professores do Brasil estavam sendo consumidas pela IA. É até assustador pensar, né? Não é? É uma coisa muito grande. Então. Só pegar carona aqui, e num ambiente que não tem regulação. Né? Não tem regulação, ou seja, não temos nenhum controle, né, o que eles estão fazendo com isso. E assim, uma infraestrutura como está sendo montada, né, com Centopeia, e você tem a possibilidade de ter um modelo local rodando, localmente, com as nossas regras, né, enfim, isolado, né? Ou seja, o benefício é evidente, né? Sim, o benefício é evidente. É uma coisa que né? muda mesmo o cenário. É né? claro, né, que uma infraestrutura, enfim, por maior que sejam os recursos, né, ela ainda é pequena para uma coisa, mas é um primeiro passo. Sim, claro. Algo que acho que todos aqui concordam é bastante necessário, né? Assim, a gente tem uma coisa desse tipo que a gente controla, que a gente determina, né? O que ela vai fazer com a informação, o que ela não vai fazer. Bom, importante pontuar aqui que o Espírito Santo definiu os seus planos de longo prazo, que foram apresentados agora, o S500 anos, o PCTI também, essas áreas prioritárias, né? Para um ciclo de desenvolvimento econômico, enfim, para os próximos anos. Agora tem ali as áreas definidas, as áreas estratégicas, e os centros temáticos também passam por isso, né? Só para pontuar aqui. E aí eu quero entrar com vocês nessa parte do apoio da FAPES, que é um apoio público e que possibilita aí, né, vocês a desenvolverem questões bastante importantes que vocês já falaram aqui ao longo do programa. Vou só pontuar aqui quanto cada um vai receber aqui, né? O Centopeia vai receber aproximadamente 10,3 milhões para ser executado, para promover infraestrutura de alto desempenho. A Nova IA vai receber 5 milhões, né, para ser o centro de referência de uso de IA. E o AgroRelease vai receber 7 milhões, né? E será o primeiro... Viu? Por isso que eu falei que eu sou a prima pobre. É a prima pobre. Tá explicado agora, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês como é que vocês enxergam essa importância do fomento público, né? Para essas áreas, para possibilitar tudo isso que a gente abordou aqui tão ricamente durante o programa. Pode começar com você, sabe? Não, o setor público ele tem sido um parceiro fundamental. A FAPES, a gente pode dizer que ela é a principal parceira nessa geração de tecnologias, né? E esse recurso vindo da FAPES, ele é interessante porque ele traz assim o projeto no primeiro momento ele foi desenhado pensando de uma forma mais global, né? Pensando no Brasil como um todo. E aí agora que a gente conseguiu dar de fato essa direcionada, porque com um olhar mais direcionado a gente consegue atingir alvos mais específicos, né? Então acho que a FAPES ela enxergou dessa forma. Sim. E ela conseguiu dar esse grande apoio, e é o primeiro passo, porque hoje a gente traz ali um centro temático, amanhã a gente é um centro de referência. Exatamente. E aí com isso, né, como vocês colocam muito bem, né? Na minha parte, vou colocar assim um pouco menos complexa e impactante, como vocês colocam, né, que é um risco muito grande para a própria soberania do próprio país, né, e do Estado, do país. Claro. Então, é uma coisa muito bacana. Gostaria de ouvir vocês também a respeito sobre a importância. No caso, eu acho assim, esse tipo de aporte, que é um aporte elevado, né, eu acho assim, há certas coisas que você precisa de volumes de dinheiro dessa ordem, não tem jeito. Sim, né? Claro. Por exemplo, o que você faz com R$1 milhão é muito diferente do que você faz com R$10 milhões, pensando na montagem de uma infraestrutura computacional.
A administração, nesse sentido, é importante destacar que a administração da UFSA está extremamente empenhada em conseguir mais recursos, né? O professor Eustáquio Ribeiro, inclusive, esteve o nosso reitor, esteve no workshop, né? Sim, aqui da FAPES, foi há 2 semanas, penso eu. Isso. E disse exatamente isso, que ele está em contato com o Ministério, com o governo. A tentativa é de conseguir valores 4, 5, 6 vezes isso, porque é necessário. Sem isso, você não monta uma infraestrutura inicial efetivamente competitiva. E eu acho que a FAPES, ela foi uma das que chegou primeiro, né? Ela já deixou a sua marca desde o início, né? A infraestrutura final, ela vai ter vários patrocinadores, vai ter a FINEP, nós já temos recurso FINEP lá de um outro edital, e a FAPES, no meu entendimento, entra das que entram primeiro, né? Então, eu acho isso muito importante. Finalizar com a sua visão, Karen. Então, você vê como que é fundamental, né? Quando saiu o INCT, né, o professor Segar, eu fiquei muito feliz. Por quê? Só a USP já tinha 20 INCTs na época. Você vê uma instituição. Cenário, né? E o Espírito Santo não tinha nenhum. Aí você fica se questionando, como assim o Estado do Espírito Santo não tinha nenhum? Então, quando a FAPES, né, instituiu esse INCT, nossa, eu fiquei muito feliz pelo Espírito Santo. Agora, com o centro temático, mais feliz ainda, né, porque eu tô aqui, mas é mais um passo, né? Mais um passo, porque também não tinha nenhum. E não é uma ideia nova, não é um conceito novo. O centro temático da FINEP existe há anos, existem vários no Brasil. E a gente vê que pela primeira vez a gente vai ter 3 no Espírito Santo. Nossa, a gente tem que ficar assim muito orgulhoso, realmente, né? Então a gente agradece muito a FAPES. Eu acho que é assim, um passo imenso para o Espírito Santo, imenso mesmo. E eu muita acho responsabilidade, né? Muita responsabilidade, e eu espero que venham mais, né? Sem dúvida. Porque a ideia é essa, né? De abrir a porta. Vocês são aqui os pioneiros, nos 3. Sim. Mas a ideia é essa, né? Que abra portas e que isso cresça, né? Exatamente. É importante deixar claro que, embora os editais sejam FINEP, quem está garantindo isso aí que é a FAPES. Exato. Isso. Se não fosse a FAPES, possivelmente a gente não estaria aqui hoje. Sim. Então, até pontuei antes, né? Que teve a avaliação do mérito, onde vocês foram pela FINEP. Mas quem está garantindo o recurso aqui é a FAPES, né? Para vocês executarem. E aqui a gente está caminhando para o final, mas antes eu gostaria de ver com vocês. A gente teve o workshop, como você falou aqui, há 2 semanas, 3 semanas. E a gente gostaria de saber, com uma curiosidade minha também, se isso ajudou a integrar os centros, né? Talvez vocês foram aprovados ali individualmente e talvez não tivessem tido um contato direto antes desse evento. Ou até tenha também, vocês podem falar aqui, mas como isso ajudou a integrar vocês e qual a importância disso, né? De os centros temáticos estarem aí conectados um com o outro, sabendo, né, o que o outro está fazendo, as dificuldades que os outros estão enfrentando para poder ajudar de repente. Como é que vocês viram esse cenário aí de estar junto, né? De agora vocês saberem que podem se conectar entre vocês? Eu, assim, vamos dizer assim, o meu o centro temático nosso é de uma área mais diferente de vocês. Sim. Mas ele é totalmente conectado, né? Porque a tecnologia, a IA, está dentro do agro. Né? Então, assim, inclusive, vocês têm parceiros que são nossos parceiros também. O próprio professor Ednei, né? Que está nas duas coisas. Equipe, então, é natural e é muito bacana a gente estar junto. O de vocês, não posso, né? É totalmente interlaçado, mas o nosso foi uma grande satisfação. Eu acho que é um momento que não só, né, a ideia toda se conecta, no final das contas, né? Mas também o próprio desafio da gestão, da construção. A gente tem ali a experiência, né, do Centopeia, que ele está mais avançado em termos de organização do que o Agro-Resiliência. Então, você tem ali modelos que são seguidos e a gente pode conversar entre si. Então, é fantástico. Vocês já se conheciam? Eu vi que, como ela falou, há uma conexão maior entre os projetos de vocês. Assim que... Já se conheciam ou não? Ou foi, não, eu falei... não se conhecia, mas assim que houve o resultado, que a gente soube que a gente ia ser absorvido, né, vamos colocar assim, pela FAPES, o professor Moisés Ribeiro, que é um dos membros da equipe do Centopeia, tratou de coordenar uma reunião imediatamente com a equipe da Karen, né? E foi assim que a gente traçou essa ideia, né? A gente enxerga, né, o projeto deles como, de fato, como um primeiro laboratório de interiorização. Como é que vai ser
a ligação dessa infraestrutura com uma outra infraestrutura numa cidade próxima. Sim, né? outra cidade. Como que vai ser isso? Né? E quais vão ser as dificuldades? Né? E uma vez que isso funcione, a gente já vai ter uma segurança maior para a integração com o Ceunis, por exemplo, com Alegre, com outras, né? Com outras regiões. Como você vê, Karen, essa conexão aí, que foi possível não só através do workshop, mas agora até falou de uma reunião prévia aí, logo que vocês foram aprovados. Então, o projeto, eu já tinha realmente vários professores da UFES, né, dentro do projeto, porque eu sou cria da UFES, né, graduação, mestrado, doutorado, tudo lá. Então, por isso que eu já conhecia o professor Moisés, mas realmente, graças a essa contratação da FAPES, aí a gente pôde entender melhor qual é a proposta do projeto e tudo. E no workshop, agora finalmente eu entendi o que a Sara está fazendo. Porque é uma área realmente diferente e ela tem uma parte de extensão fantástica, né? Mas que eu acho que, embora seja nova a indústria, né? E a gente fala indústria de uma forma bem pesada, eu acho que a aplicação a gente pode usar a IA para ajudar a Sara em várias coisas ali. Verdade. Em várias atividades, em termos de fazer previsão, inclusive, dessa parte do manuseio aí, do café. Isso. Eu acho que vai ser interessante. Você chega num certo ponto de avanço que você, da tecnologia, que você tem que conectar com as inteligências, com as IAs, com as tecnologias como um todo, porque senão não avança. Sim. Então, a gente está nesse momento vivendo teto, hoje. né? Então, tem e que construir junto, isso é fantástico. E essas cooperações não precisam ser especificamente sendo temático, né? A gente pode estar fazendo essas cooperações com outros colegas que já trabalham com irrigação inteligente, com essa parte toda de avaliar a estação meteorológica, para fazer uma série de aplicações direto, né? No agro. Legal. Que é importante. Muito legal. Nosso papo está caminhando para o fim. Acho que foi um papo muito rico aqui, deu para ver, né, perceber muita coisa legal que vocês estão trazendo de inovação, enfim, com centros temáticos. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer você, Sara. Quiser deixar uma mensagem, quiser deixar um Instagram para o pessoal seguir se tiver do projeto, o momento é isso. Eu, assim, quero primeiro agradecer, né, essa oportunidade a gente está falando, porque a gente tem que divulgar mesmo. As pessoas ainda conhecem muito pouco os centros temáticos, né? Está iniciando, então eu acho que essa oportunidade é muito bacana. E também convidar as pessoas a conhecer um pouco do nosso trabalho. A gente faz parte de um grupo de pesquisa, ele chama Agrofisiologia. Então, a gente tem um site, que é agrofisiologia.com. A gente tem um grupo do Instagram, que é GP Agrofisiologia. Legal, a gente vai botar isso na tela para o pessoal. As pessoas para assistirem, porque eu acho que é importante acompanhar ali. Sempre. A gente vai postando todas as conquistas, enfim. Sim, muito algo legal. Bacana ali. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. Agradecer também a sua participação aqui, disponibilidade, ter falado. E como eu falei para Sara, agora é o momento aí, se tiver que divulgar, deixar um Instagram, deixar qualquer coisa, um site. A gente está preparando ainda essa parte, né, das mídias sociais, até porque a estrutura ela ainda não nasceu, né? A gente espera que isso aconteça a partir de julho, é o nosso, enfim, a estimativa, né, atual. E assim que isso estiver pronto, vai ser passado. Mas, de qualquer maneira, para agradecer a oportunidade da FAPES, né, pela divulgação, que eu acho extremamente importante. Né? Acho que esse espaço aqui, ele vale ouro, né? A gente que agradece a participação. Estendo a você também, cara. Muito obrigado pela sua participação. Cara, estava nervosa, mas saiu bem demais aqui. Ó. Falou bem. Falei que ia ser tranquilo. Tá certo. Você agradece a participação daqui, com todas as informações que você trouxe. E a disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente, trazendo as novidades para todo mundo. E se quiser também deixar aí um Instagram, ou que o pessoal seguir o centro temático de vocês, a hora é essa. Ela que não é da área de TI, ela já tem tudo. Falou bonitinho, já divulgou. E a gente não. Mas, enfim, porque, na verdade, a gente ainda está aprendendo essa questão de popularização da ciência. A Sara está mais na frente nisso. Mas a gente está num cronograma muito parecido, mais para o meio do ano, que a gente vai ter essa parte de mídias, sites e outras coisas mais. Não, legal, mas muito obrigado aí novamente. E a gente tem, tá, gente? A gente tem o nosso Instagram da FAPES, o site da FAPES. Então fica sempre de olho lá, porque a gente também está sempre abrindo novidades de editais, que vocês, como eles aqui, passaram nesse edital, que nem é exatamente da FAPES, mas foi apoiado pela FAPES, mas tem todos os outros que eles já devem ter participado, talvez, em outros editais da FAPES.
Então, se quiser saber de todas as novidades, siga lá o nosso LinkedIn, nosso Instagram, o nosso site que está bonitinho, novinho lá, com todos os eixos, todos bonitinhos. E participe, porque é sempre importante se apropriar desse recurso que é público, né, para fazer pesquisa, inovação. Então, te agradece aqui todo mundo que ficou aqui, assistiu, nos ouviu, e a gente volta no próximo episódio.